Conceituação do socialismo. Socialismo é uma doutrina política e econômica que surgiu entre o fim do século XVIII e a primeira metade do século XIX, no contexto da primeira Revolução Industrial. Baseada sobretudo no princípio de igualdade, a corrente socialista ela emergiu como uma forma de repensar e superar o sistema capitalista que revigorava na época. O socialismo utópico. O socialismo utópico foi a primeira corrente socialista. Ela foi desenvolvida ainda durante a primeira Revolução Industrial, que se iniciou na Inglaterra, e os socialistas utópicos enxergavam a indústria como um caminho para o desenvolvimento econômico, e com isso, para a melhora de vida da população, das pessoas. Diferente do socialista científico, eles não defendiam o fim do sistema capitalista como um passo necessário para que atingisse uma sociedade justa. As formulações desse socialista eram modelos idealizados de sociedade, por isso o nome de socialismo utópico, ou seja, uma coisa que era idealizada, que era como se fosse um sonho. Socialismo científico. O socialismo científico se baseia nas ideias de Marx e Engels. Segundo Marx e Engels, em todas as épocas históricas, a sociedade foi marcada pela luta de classes, sendo uma relação caracterizada pelo antagonismo entre uma classe opressora e uma classe oprimida. E no sistema capitalista, essas classes são respectivamente representadas pelos proprietários privados do capital, que são, portanto, os donos do meio de produção, e do outro lado, uma massa de assalariados sem posse, que se dispõe apenas à sua força de trabalho, por exemplo, sendo levado a um trabalho escravo para poder tentar se manter em uma sociedade onde muitas pessoas ganham e poucos recebem. O marxismo, ele enxerga o proletariado como uma única classe social capaz de destruir essa forma de exploração do homem pelo homem, por meio da destruição do capitalismo. Diferente da utopia, o marxismo já enxerga que deve sim destruir o capitalismo. E isso seria alcançado quando o proletariado chegasse ao poder com uma revolução. A socialização dos meios de produção. Primeiro começaria com a socialização dos meios de produção. Todas as formas de produção, como as indústrias, por exemplo, elas passam a pertencer à sociedade e são controladas pelo Estado. Com isso, a riqueza deixa de ser concentrada na mão de só uma pequena parte e ela também consegue ser concentrada numa minoria privilegiada. A abolição da propriedade privada e o controle do Estado sob uma divisão igualitária de renda. E por último, economia planificada. Todos os setores econômicos passam a ser controlados pelo Estado, que determina os preços, os salários e a regulação do mercado como um todo. Então, o salário seria basicamente igual e os preços de tudo seriam igual para todo mundo. Embora muitos países sejam considerados socialistas nos dias atuais, devido ao seu regime governamental, muitos deles apresentam um modelo econômico capitalista. Cuba. A Cuba talvez seja o exemplo mais conhecido de socialismo moderno. Instaurado no país desde a Revolução de 1959, o sistema cubano ainda mantém muitos dos seus ideais socialistas, como a busca pela igualdade e a centralização dos serviços nas mãos do Estado. Contudo, o país já demonstra muitos indícios da economia capitalista, como a indústria do turismo e o comércio externo, ainda que limitado pelo embargo econômico. Desde o fim de 2015, a Cuba tem protagonizado uma reaproximação com os Estados Unidos. China. O socialismo foi implantado na China em 1949, pouco tempo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. O país manteve estreita relação com a União Soviética até a década de 60, mas a partir dos anos 70 começou a adotar aspectos capitalistas na economia. Por apresentar uma estrutura política baseada no socialismo, mas um sistema econômico capitalista, a China se define como um socialismo de mercado. A Coreia do Norte. Com uma economia baseada na indústria pesada e na agricultura mecanizada, o sistema coreano possui rígido controle político, mas já se nota o crescimento de um mercado privado. Mudanças recentes permitem ao agricultor vender o excedente da sua produção, além de poder reinvestir os lucros ou gastá-lo.
A adoção desta e outras práticas de mercado surgiu como um mecanismo de sobrevivência diante da fome, e alguns representantes do governo dizem que é uma medida momentânea, enquanto o país não consegue produzir os bens de consumo necessários. O Vietnã. O Vietnã adotou o regime socialista em 76, após a conhecida guerra contra os Estados Unidos. Nos anos 90, o governo realizou reformas em sua política econômica, adotando um sistema semelhante ao chinês. Assim, o Vietnã, que até então possuía uma economia baseada na agricultura, expandiu seu setor industrial, registrando o maior crescimento econômico do Sudeste Asiático nos últimos anos. Após atrair capitais estrangeiros, o país passou a integrar o grupo dos novos tigres asiáticos, ainda que mantenha um sistema político socialista. O socialismo é uma doutrina que defende, sobretudo, a igualdade entre todos. Então, enquanto os países ainda adotarem um modelo de comércio com características capitalistas, nunca teremos um país que seja socialista em plena virtude.